E vamos entender como funciona a mudança ou transferência dos padres das comunidades e paróquias. A Ana Luísa Abreu conversou com Dom José Aparecido, da Diocese de Itumbiara, que explicou como isso acontece. Vamos ver. Você que frequenta as missas diariamente, às vezes se pergunta, cadê aquele padre que estava na comunidade, que estava na paróquia? O que aconteceu com ele? Para qual outra paróquia ele foi destinado? Para entender melhor como que funciona essa mudança dos padres nas comunidades e nas paróquias de todo o Brasil, hoje eu vou conversar com o bispo Dom José Aparecido, ele que fala da Diocese de Itumbiara. Dom José, para conversar, bispo, eu te pergunto, por que acontece essa mudança de região e de comunidade que os padres eles participam? Bom, há várias situações. Antes de mais nada, queria saudar todo mundo com um desejo de feliz ano novo, né? Há várias situações que podem pedir a mudança de um padre de uma paróquia para outra, ou até mesmo de uma diocese para outra. Nós podemos distinguir, por exemplo, o caso dos padres religiosos, como são os redentoristas. O superior indica para ir para um lugar e apresenta o padre ao bispo, o bispo nomeia pároco daquela paróquia. Isso se faz com uma certa regularidade entre os religiosos, de tempos em tempos, né? Mas a norma assim, geral da Igreja Católica, então, que está presente no Código de Direito Canônico e também no decreto da CNBB sobre mudanças de párocos, e digo pároco porque eu sou o pastor próprio de uma paróquia, né? É que o ofício dele deve ter uma duração estável. E a razão é sempre o melhor atendimento do povo de Deus. Os padres, nós, bispos, padres, estamos a serviço do povo de Deus e a nossa permanência ou transferência ou retirada de uma determinada paróquia obedece ao princípio e à lógica do atendimento pastoral. E como o senhor acabou de falar, né, e explicar também que acontece, isso inclui a atuação dos bispos de todas as dioceses aqui da CNBB, né, na Igreja do Brasil. Agora, uma pergunta também para as pessoas que às vezes vão estar assistindo e podem ter essas dúvidas. Tem mais ou menos um tempo estimado? Pode ser que ele não seja determinado, mas tem mais ou menos em média, é de 3 em 3 anos, é de 4 em 4 anos, ou é até menos que isso? Não, o princípio geral, como eu dizia, é estabilidade, quer dizer, seria tempo indeterminado, né? O Código de Direito Canônico fala desse princípio de estabilidade e depois diz, se a Conferência Episcopal, por decreto geral, determinar outra coisa, então vale também essa outra coisa, né? Então, no Brasil, nós temos o princípio geral da estabilidade, determinado pelo Código e pelo decreto geral da CNBB, e essa estabilidade funciona tanto para o tempo indeterminado quanto para o tempo determinado, que pode ser no mínimo de 6 anos. E qual que é a importância dessa transferência, dessa mudança, tanto para os bispos, também para os padres que assumem esse lindo trabalho nas paróquias? A transferência se dá por 3 princípios importantes. O bem das almas, a necessidade ou a utilidade da igreja. O que é que significa isso? Um excelente pároco da paróquia mais importante da diocese, o bispo pode pedir a esse excelente pároco que vá a uma outra paróquia para fazer o bem que ele fez nessa onde ele está, também na outra. Eu fui transferido há pouco tempo de Brasília, onde era bispo auxiliar, para Itumbiara, e em setembro me tornei bispo diocesano de Itumbiara. É uma mudança muito grande. Isso acontece com as paróquias também. É uma mudança grande. Mas eu vi isso como um gesto de confiança do Santo Padre, que me confiou o compromisso pastoral de coordenar a missão dos padres dessa diocese aqui no sul de Goiás. Olha, bispo, depois do que o senhor acabou de falar, eu tenho que te dar os parabéns, né, por essa recém-transferência do senhor, que seja agora uma nova fase, um novo desafio na sua caminhada. E continuando, a gente estava comentando e o senhor tocou num ponto muito importante, que é como que é essa sensação, né, para vocês, bispos, os padres, nesse novo desafio. E como será também para os devotos, que eram acostumados às celebrações, a sempre ouvir, né, aquela presença forte daquele padre, e de repente
chega um novo, é preciso estar sempre com o coração aberto e aceitar as mudanças, e que esse novo padre que chega está preparado para sempre levar o evangelho da melhor forma, não é? Sim, e veja, o Santo Agostinho tinha um costume muito bonito de chamar a Assembleia Litúrgica de Vossa Santidade. Para ele, o povo de Deus reunido na Assembleia Litúrgica é sinal da presença de Cristo. Então ele amava aquele povo que ele tinha diante dele como sinal vivo da presença real de Cristo na igreja. E a gente gostava de dizer antigamente assim: é preciso ter visão sobrenatural, olhar com os olhos de Deus. Aquele pastor que vem e que chega é outro Cristo para nós, é o próprio Cristo que vai anunciar o Evangelho e celebrar os sacramentos. E eu, pastor, vou pensar na comunidade. Aquela comunidade para mim é Cristo. É Cristo que me espera, que me aguarda e que vai me dar todos os sinais do amor de Deus. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu vejo as coisas e que o direito nos ensina a ver também. Nossa, com certeza, bispo. E como a gente acabou, tá conversando aqui sobre a sua recente transferência e também de vários párocos, nesse começo de ano de 2024, eu queria também que o senhor deixasse um recado para as pessoas que estão nos acompanhando, para os padres, também para os bispos, os seus colegas. Qual a dica para essas pessoas que estão recém-chegadas em novas paróquias ou também em novas dioceses? Eu vou dizer o que me aconteceu pessoalmente, não sei se é um bom método, mas para mim funcionou. Claro. Quando, dia 2 de setembro, eu saí de Brasília de manhãzinha, ao perceber que eu estava entrando no território da Diocese de Itumbiara, eu comecei a rezar a Deus para abençoar minha nova família espiritual, o povo da Diocese de Itumbiara. E para me fazer amar essa família e me deixar amar por eles também.